as crianças, eu ficava pensando, como que as crianças iriam gostar? Uma vez uma criança falou assim, você parece uma árvore de Natal. Eu falei, ai, obrigada. Porque a árvore de Natal era uma das coisas mais bonitas do Natal, né? Coisa cheia de enfeite, é coisa, né? Um símbolo de Natal. Então eu queria ser isso, eu queria ser uma árvore de Natal para criança. Cada vez que eu botava mais, eu dizia, bota mais. Até o cello comigo até hoje trabalhando, e eu falava o tempo todo para ele assim, tipo, bota mais, que eu sei que criança gosta. Então, além de eu botar os brincões, além de eu botar colares, eu botar ombreira. E a ombreira ser ombreira aqui, eu queria abrir minha ombreira maior, eu queria minhas botas maiores, eu queria tudo exagerado, sabe? E eu achava que eu fazendo isso, as crianças iriam gostar mais, sabe? Então, porque chama atenção, né? Agora, a gente teve a nossa Xuxa. Você teve uma Xuxa pra chamar de sua? Quem era a sua Xuxa? Não tive. Na realidade, eu tenho um pouquinho de cada. Por exemplo, a nave não prateada, não a branca. Não era prateada, rosa, né? Tá. A rosa tinha aquelas bocas do Penélope Charmosa, que era da Corrida Maluca, né? Que ela tinha aquele rosa, aquele carro rosa. Os Chuquinhas é porque eu via muito o Flintstones e mentira que era por isso. A Pedrita usava. A Pedrita, e aí eu queria ser um pouco da Pedrita, e eu cresci com desenho animado, eu cresci com, né, então eu que fazia isso. E aqui no Rio de Janeiro tinha um programa que só passava no Rio, na Globo do Rio, chamado Capitão Asa. Então era um lugar que ele falava assim, com um capacete, ele falava Capitão Asa chamando a terra, e é como se fosse uma nave que ninguém via que era uma nave, era uma mesa, e ele recebia crianças que cantavam. E eu falava, caracos, eu ainda vou ter uma nave um dia. Então, o Capitão Asa foi um pouco, assim, a minha Xuxa na época. E eu fui fazer Os Trapalhões, o filme, e tô eu sentada na minha cadeirinha escrito Xuxa, né? Aí sentou uma pessoa do meu lado e ele fez assim, era uma pulseira escrito Capitão Asa, com a asazinha. E meu coração, tum. Eu, gente, o Capitão Asa do meu lado. Eu preciso contar pra ele que eu tenho uma nave por causa dele. Eu preciso contar pra ele que eu preciso. Aí eu olhei pra ele, Capitão Asa. Aí ele fez, oi, Xuxa, que foi? Você sabe que eu sou o Capitão Asa. Eu descobri agora por causa dessa pulseira. E fiquei toda nervosa. Aí eu falei, olha só, eu tremi. Eu falei, eu tenho a nave por causa de você. Ele falou, sério? Aí me abraçou. Eu não sabia. Eu falei, ninguém sabe. Porque ninguém me perguntou ainda, tal, sobre isso. Não tinha possibilidade de falar. A Marlene respondeu tudo. Eu não tive como contar para as pessoas. A Marlene não sabia sobre isso. Ai, caracos. E eu fiquei... Então, quer dizer... Não Você tive teve uma um Capitão Asa. Tive um Capitão Asa. Um monte de outras referências. As outras coisinhas, assim, sabe? E eu realmente falava muito com Deus. Essa coisa de falar com o cara lá de cima, e eu conversava muito. Tudo que eu queria, eu pedia pra ele, sabe? O cara lá de cima ia te dar, né? Pedia mesmo, de verdade. Desde uma coisa simples, como um passarinho. E entrava na minha janela depois do passarinho que eu pedia. E a cor que eu pedia, o passarinho, tudo. Eu pedia tudo, e eu conversava muito com ele. E eu queria muito, na realidade, trabalhar, conseguir grana para ajudar minha mãe. Que eu queria dar presentes para minha mãe. Sim, você não teve uma infância fácil. Eu acho que eu não tive uma infância difícil porque minha mãe não deixava. Sim. Minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente, sabe? Comida, por exemplo, ela servia o meu pai, os 5 filhos, e o que sobrava ela comia. E isso me ficava muito na minha cabeça, que eu queria fazer o rancho da casa, que é fazer as compras e poder dar comida que ela quisesse. E eu usava as roupas que sobravam dos meus irmãos, né? E ela aprendeu a costurar e tudo porque ela arrumava. Então, essa coisa de reutilizar roupa, e colocar, sustentar. Ela já fazia, já me botava as roupas e cortava maiô quando crescia muito, cortava, virava uma blusinha curta, virava outras coisas. Ela aprendeu a desenhar, pintar, costurar. Então, minhas roupas eram transadinhas, sabe? Ela copiava roupas que saíam na moda para fazer para mim. Então, eu não posso dizer absolutamente nada que me faltou alguma coisa. O que me faltou era o que eu queria dar para minha mãe e que eu não podia. Então, isso eu cresci, assim, muito claro na minha cabeça. Focada, que eu queria trabalhar e para dar uma vida melhor para minha mãe. Era isso só que eu queria. Então, eu queria comprar apartamento, eu queria comprar as roupas, eu queria fazer tudo que ela quisesse. Rolou, sabe? né, Xuxa? Rolou e ela era muito grata a isso. Até o último momento, mesmo quando ela com Parkinson, ela falava para mim assim...
eu tenho os melhores médicos, eu tenho a vida que eu tenho graças a você, eu quero que você saiba que você sempre foi a minha caçulinha que me deu tudo, sabe? E outra coisa, o pai dela, que morreu quando ela tinha 3 anos de idade, ele era ator mambembe, que era o Aldo. E ele veio de uma apresentação, e aí começou com o nariz de palhaço, fazer brincadeiras com ela e sentiu uma dor no coração, pediu para ela trazer água. Quando voltou, ele estava com o narizinho na mão e ela com 3 anos de idade tentando revivê-lo. E ela ficou com isso na cabeça, que ele era um ator. Então, ela queria muito que um dos filhos fosse artista. Então, a minha irmã mais velha, ela ensinou piano, flauta doce, a outra violão, a cantar, o outro também violão. Quando chegou em mim, já não tinha mais dinheiro e eu não aprendi nada nem de canto, nem de instrumento, mas eu fui pro lado artístico. Então, ela tinha muito orgulho, que era tipo assim... Ela tem o sangue do meu pai, sabe? Ela tá seguindo os caminhos do meu pai. Então, eu acho que eu fui uma das filhas que eu brincava, que eu era a filha preferida, e obviamente ela fazia assim com o dedinho que não era pra eu dizer isso, né? Porque tinha mais 4 ali pra ela amar igual, né? Mas você queria ser a eu preferida. Queria. Eu sempre dizia isso, jogava isso na cara dos meus irmãos o tempo todo, porque eu falava, eu sei porque eu sou a caçula, eu sei porque eu sou artista, vocês não são. Eu sou a caçula, vocês não são, entendeu? Tô ganhando um pouquinho mais. Eu posso dar os presentes para ela, vocês não podem. Então, eu ficava jogando isso na cara dos meus irmãos, coitados. E a minha relação com a minha mãe, assim, é um negócio infinito. Eu queria ser 1% do que a minha mãe foi para mim, eu queria ser para Sasha. E você sente que você tá conseguindo? Acho que não, porque é impossível. Porque a minha mãe era uma pessoa única, sabe?